Olá pessoal, tudo bem? Dr. Pedro Henrique Moreira, médico urologista, e o tema do nosso vídeo de hoje é 5 fatores onde sua próstata pode estar causando obstrução. Bom, gente, toda vez que o paciente chega aqui no consultório, principalmente pacientes acima de 40 anos, pacientes acima de 50 anos, eu acabo sempre pedindo um ultrassom de próstata com resíduo. Qual é o objetivo desse ultrassom? A gente saber o tamanho da próstata, o formato dessa próstata, se ela está causando uma retenção de líquidos ou não, para a gente saber se existe um espessamento da bexiga ou não, e para a gente saber se essa próstata está entrando para dentro da bexiga. Existem 5 fatores principais que eu costumo dizer que essa próstata está causando um processo obstrutivo e causando uma dificuldade urinária para você, né, principalmente para esses pacientes. O primeiro deles é o tamanho da próstata. Através do ultrassom a gente consegue medir o tamanho dessa próstata, seja pelo eixo longitudinal, transversal e anteroposterior. Através desse cálculo, né, o próprio ultrassom ele calcula o tamanho dessa próstata para a gente, estima o peso que ela se encontra. Normalmente o tamanho de uma próstata, o normal é até 25 gramas. Tá? Quando essa próstata está aumentada, isso acontece a partir dos 40 anos de idade, ela vai aumentando, ao mesmo tempo que o cabelo cresce, a unha cresce, o nariz começa a crescer, a orelha começa a crescer, essa próstata começa a crescer depois dos 40. E através do ultrassom a gente vai saber se essa próstata está muito grande ou não. Então o ultrassom é o primeiro, tá? Para a gente saber se existe algum fator obstrutivo através do tamanho dessa próstata. A segunda coisa que a gente vai detectar durante o ultrassom é o resíduo pós-miccional. Quando você vai fazer um ultrassom de próstata, um ultrassom de vias urinárias, a gente sempre faz esse exame com a bexiga cheia e depois a gente pede para o paciente urinar, né, por completo. O paciente vai voltar, nós vamos medir quanto que sobrou de urina dentro da sua bexiga. Normalmente, quando a gente tem um volume menor do que 50 ml, a gente fala que esse é um resíduo baixo ou desprezível. Entre 50 a 100 ml é um resíduo moderado. Quando a gente tem um resíduo acima de 100 ml, é um resíduo acentuado. Então, quanto mais sobrar urina dentro dessa bexiga, é um sinal que essa próstata está causando um processo obstrutivo. O terceiro fator é o que a gente chama de IPP, índice de protrusão prostática. É o quanto de próstata está entrando para dentro da bexiga, tá? Isso a gente consegue estimar isso através de um valor de medição, tá? Quando a gente tem um valor menor do que 5 milímetros, a gente tem um IPP grau 1. Quando a gente tem de 5 até 1 centímetro, é o IPP grau 2, e acima de 1 centímetro é o IPP grau 3. Quanto maior esse índice de produção prostática, maior a obstrução que essa próstata gera, não deixando a urina sair. Ele cria um mecanismo de válvula, né, dificultando a saída de urina. E é um fator importantíssimo também para a gente indicar ou não a cirurgia. E o quarto fator? O quarto fator acaba sendo o espessamento vesical, tá? Espessamento da bexiga. Através do ultrassom também a gente consegue detectar quanto de espessura a sua bexiga está. Muitas vezes alguém que já fez ultrassom ou algum familiar que acompanha de próstata vai lá ver espessamento vesical, bexiga de esforço. O que isso quer dizer? É exatamente isso. A espessura da musculatura da bexiga que aumentou por conta da dificuldade que ela se encontra para vencer a obstrução da próstata. Então, quanto maior essa espessura da bexiga, é sinal que maior está o grau de obstrução relacionada à próstata. Tá certo? Lógico, também esse espessamento vesical ele vai sendo aumentado em decorrência de deposição de colágeno nessa parede da bexiga, né? Isso no envelhecimento vesical vai acontecendo também. E o quinto fator acaba sendo através da urofluxometria. O que é a urofluxometria? Eu já fiz um vídeo explicando o que é a urofluxometria. É um exame que a gente detecta a força do jato urinário através de uma balança de alta precisão. A gente pede para o paciente urinar nessa balança e ela vai detectar essa força urinária que o paciente, tem. Quando a gente tem um volume, uma força urinária menor que 10 ml por segundo, a gente fala que esse paciente tem um jato muito fraco, né? São pacientes provavelmente elegíveis de precisar fazer algum procedimento cirúrgico. Entre 10 e 15 ml por segundo é um jato urinário moderadamente fraco, tá? Muitas vezes pode ser que esse paciente precise de cirurgia, provavelmente esse paciente vai precisar fazer uso de alguma medicação para dilatar a uretra dele ou encolher o tamanho da próstata. E quando esse paciente se encontra com um jato urinário acima de 15 ml por segundo, a gente considera que é um jato urinário normal. Toda vez que a gente vai indicar alguma cirurgia, né? A gente já falou de várias cirurgias de próstata aqui relacionadas à hiperplasia prostática benigna, desde cirurgia robótica, desde cirurgia laser, desde ressecção endoscópica de próstata, desde da urolift, que são 2 grampos, que são grampos que a gente coloca na parede lateral da próstata para desobstruir o canal urinário, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, tudo vai se basear nesses 5 fatores principalmente, tá? E lógico, né, na queixa clínica que o paciente se encontra, né? O paciente chega falando pra gente que o jato urinário tá fraco, que toda hora ele tem vontade
vontade de querer ir no banheiro para fazer xixi, que ele levanta muitas vezes à noite para fazer xixi, que tem aquela sensação de resíduo, parece que não consegue esvaziar essa bexiga. Então, juntando esses 5 fatores, né, de ultrassom e através da urofluxometria e os sintomas do paciente, a gente vai acabar indicando precisamente que esse paciente vai precisar de cirurgia, medicação ou não. E a técnica que a gente vai ter sempre é uma decisão compartilhada entre médico e paciente para tentar optar qual vai ser a melhor opção e qual a cirurgia que o paciente deseja fazer. Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo, tá bom? Semana que vem nós vamos fazer mais vídeos relacionados à próstata, à hiperplasia prostática benigna também, e te encontro semana que vem.